O barulho insistente da chuva ecoava pelas calçadas vazias de uma São Paulo adormecida, cada gota refletindo as luzes trêmulas dos postes antigos. As fachadas dos prédios pareciam acinzentadas sob aquela garoa grossa, e a cidade, que durante o dia fervilhava em movimento, agora se mostrava vulnerável e silenciosa, quase como se estivesse em suspenso, esperando algo importante acontecer. No meio desse cenário de nostalgia e abandono, um Mercedes preto e reluzente permanecia parado na lateral de uma rua esquecida, seus faróis projetando sombras distorcidas nas poças d'água. Dentro do carro, Henrique apertava o volante até os nós dos dedos esbranquiçarem, numa mistura de frustração e incredulidade. O motor, que minutos antes rugia imponente, agora não passava de um sussurro inútil. Ele havia tentado de tudo. Xingou em voz baixa, bateu com as mãos no painel, praguejou contra a sorte, contra a cidade e até contra ele mesmo. Mas nenhuma arrogância era suficiente para vencer uma pane elétrica inesperada. Naquele instante, antes mesmo que Henrique encontrasse uma solução, convido você a mergulhar nessa história intrigante e cheia de reviravoltas, onde tudo pode mudar quando menos se espera. E se você gosta de narrativas emocionantes e personagens inesquecíveis, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo deste enredo surpreendente. Agora, respire fundo. Voltamos para a cena. Enquanto a tempestade aumentava, Henrique se sentia cercado por um silêncio cortante. Pela primeira vez em muito tempo ali, naquele entroncamento de ruas estreitas e monumentos esquecidos, ele não era ninguém além de um estranho perdido. Um privilegiado à mercê daquela grande cidade, de um lado desconhecida e de outro ameaçadora. No relógio de pulso suíço, os ponteiros dançavam impacientes, mas o tempo parecia desacelerar entre os clarões dos relâmpagos. Foi quando um ruído metálico ecoou do outro lado da calçada. Henrique, irritado, desviou o olhar do painel e avistou uma silhueta pequena, escondida debaixo de uma marquise torta. Subitamente dela surgiu uma menina franzina, uns 12 anos aparentes, pele marcada pela vida dura, sombras abaixo dos olhos vivos e incansáveis. Ela trajava um casaco remendado, com remendos de cores diferentes e sapatos velhos presos com elástico. Nos dedos finos, a sujeira dos dias de chuva misturava-se à graxa escura. A menina se aproximou de Henrique sem medo, só um tipo peculiar de desconfiança que ele logo percebeu nos olhos dela. Ela parou na janela parcialmente aberta, apoiou as mãos minúsculas no vidro e, antes que ele pudesse espantá-la, disparou com naturalidade. "Posso consertar seu carro, moço. Só preciso de uma chave de fenda." No primeiro momento, a frase o pegou desprevenido. Henrique hesitou, o rosto endurecido pela dúvida e pelo ego, desconfiando daquilo que parecia absurdo demais para aquela noite. As palavras da menina cortaram a névoa de pensamentos racionais que o isolavam. Ele tentou responder, mas a língua pesou. "Qual é o seu nome?" arriscou a voz áspera. "Lara." Ela ergueu o queixo, olhos fixos no dele. Era estranho. Lara não se encolhia diante do terno italiano, nem do olhar alheio. O que ele faria? Esperaria horas por um guincho ali, à mercê do perigo e do medo, ou daria crédito à menina suja de graxa? Resignado, vasculhou o porta-luvas e entregou uma chave de fenda. Sem perder tempo, Lara ergueu o capô, examinado com movimentos ágeis e seguros. Trabalhou sob a chuva fraca, enxugando o excesso de água do rosto de vez em quando, os dedos dançando entre correias e fios desencapados. Henrique, que jamais havia precisado levantar o capô do próprio veículo, assistiu atônito à desenvoltura da garota. Ela sabia o que fazia. A poucos metros dali, a avenida permanecia isolada, nem sinal do movimento incessante típico da capital. O silêncio era entrecortado apenas pelo clique das ferramentas e pelo chilrear da chuva que começava a perder força.
No rádio do carro, uma canção antiga tocava quase inaudível, completando o clima soturno da cena. A menina, após alguns minutos, limpou as mãos no casaco remendado e bateu o capô, finalizando o reparo improvável. "Tenta agora", disse. Surpreendentemente, o motor ronronou feito um mascote bem treinado. Henrique, perplexo, olhou para Lara. E então, num brevíssimo instante, percebeu um pequeno detalhe. Entre a sujeira e os dedos manchados pela graxa, algo brilhava. Um anel de prata, com um delicado desenho de folhas, resgatado de lembranças antigas e doloridas. Henrique sentiu o estômago revirar. A imagem daquele anel o transportou de volta anos no passado, de volta a um outro tempo e outra mulher, Daniela, o amor de sua vida, que sumiu sem deixar vestígios e levou consigo todas as respostas que ele buscava desde então. "Onde você conseguiu esse anel?" Sua voz falhou, enrijecida pela suspeita súbita. Lara recolheu a mão, os olhos mudando num átimo do desafio à melancolia. "Era da minha mãe." As palavras, simples e diretas, ecoaram como trovão na mente de Henrique. O mundo, naquele momento, se calou. A chuva cessou e a cidade, por um instante, desapareceu ao redor dos dois. Ele tentou decifrar o olhar da menina, relutante em acreditar no que ouvira. Como se chamava sua mãe? Arriscou de novo. Lara hesitou um segundo e foi ali, nesse instante de hesitação, que Henrique sentiu um prenúncio sombrio, lentamente enredando seu destino. No fundo, algo lhe dizia que aquela noite chuvosa não era o fim, mas o verdadeiro começo de uma história que mudaria tudo. A madrugada finalmente dava lugar a um céu arroxeado, relutante em abandonar a tempestade da noite. Henrique dirigiu em silêncio. O percurso até casa, transformado em um longo corredor de pensamento inquieto. Entre cada semáforo fechado, a lembrança do anel voltava, viva, pulsante. Aquela joia não era qualquer uma. Era um símbolo de tudo o que ele perdera. E agora, inexplicavelmente, estava no dedo de uma menina desamparada, numa rua que ele jamais conheceria, não fosse pela pane repentina do carro. Ao entrar no edifício de fachada sóbria, o porteiro mal teve tempo de cumprimentá-lo. Henrique atravessou o saguão com passos apressados e ansiosos. No elevador, as luzes brancas pareciam mais frias. Ele desabou no sofá do enorme apartamento, cercado por móveis de design, quadros famosos e tapetes importados. Mas nada conseguia aquietar a tremedeira nas mãos. Por horas, revirou memórias antigas. Daniela, linda e sorridente, com os olhos sempre cheios de promessas não ditas. Lembrou-se de quando lhe deu aquele anel num aniversário chuvoso em Paraty, e ela prometeu nunca tirá-lo do dedo. A imagem do rosto dela se misturava com rapidez ao rosto triste e amadurecido de Lara. Por fim, cansado de lutar consigo mesmo, decidiu não esperar pelo acaso. Voltaria ao mesmo ponto, buscaria respostas. Na manhã seguinte, São Paulo parecia outra. Os ventos haviam limpado o céu e a claridade revelava cicatrizes nas paredes e nos rostos da metrópole. Henrique, agora de jeans e camisa simples, caminhava pelo mesmo trecho por onde passara na noite anterior. Sentia-se deslocado, como um forasteiro atravessando seu próprio território. Homens engravatados não costumam se perder na Zona Leste, e os raros olhares que cruzava carregavam estranheza e indiferença. Ao redor do cruzamento, pobreza e luxo conviviam em silêncio gritante. Lanchonetes decadentes ladeavam lojinhas recém-pintadas, o cheiro de café velho misturava-se ao perfume docemente artificial das padarias gourmet. Henrique pisou em uma calçada de paralelepípedos úmidos, detendo-se diante da mesma marquise onde conheceu Lara. Para sua surpresa, a menina estava ali, sentada com um cobertor sobre os joelhos, um olhar à espreita. Ela o notou imediatamente em alerta, retraindo-se para as sombras. "Oi!" arriscou Henrique, com voz mais suave que a da véspera. Lara limitou-se a observá-lo.
a expressão fechada, como quem segura o fôlego diante de uma ameaça invisível. O clima entre eles era gélido, repleto de perguntas não feitas. Eu queria conversar, continuou ele, sentando-se a uma distância respeitosa, sobre sua mãe, sobre o anel. Nesse momento, Lara parecia um animalzinho acuado, olhos saltando de Henrique para os pés de quem passava. Mas havia algo em sua postura, uma dignidade relutante, uma força de quem não se permite ser vítima. Não tenho muito tempo, ela disse ácida. E também não costumo conversar com... O desprezo pairou um segundo no ar, mas desapareceu. Com gente de carro grande. Henrique respirou fundo, tentando não se ofender. Havia aprendido cedo que, para conseguir o que queria, precisava dominar a própria ansiedade. Como era sua mãe? Perguntou com cuidado. Os ombros da menina relaxaram levemente. Ela era teimosa, trabalhava muito, cuidava de mim até quando estava doente, respondeu, escolhendo as palavras como quem tira pedras de um sapato velho. Dizia que ia melhorar, mas ficou fraca, tossia sem parar. Um silêncio denso. Depois, sumiu. Ninguém mais quis saber. Só ficou eu. A confissão foi seca, mas a emoção saltava por entre as frases. Henrique sentiu-se engolido por culpa. A possibilidade gritou em sua mente. E se fosse Daniela? E se Lara fosse? Não, não podia. Mas a semelhança era impressionante. O olhar orgulhoso, a forma de franzir a testa quando desafiada. Você se lembra de alguma coisa da família dela? Insistiu, a voz mais trêmula agora. Lara demorou a responder. Talvez duvidasse das verdadeiras intenções daquele estranho. Sei que ela tinha uma irmã, murmurou. Lídia, mas nunca veio ver a gente. Acho que ela não gostava da minha mãe. A menção ao nome fez o coração de Henrique acelerar. Ele conhecia Lídia só de histórias. Daniela sempre dizia que a família se recusava a aceitar sua vida simples e seus amores improváveis. Ela dizia por quê? Que não gostava de vocês? Henrique se inclinou, tentando compreender melhor. Lara balançou a cabeça negativamente. Um fio de tristeza endureceu seu rosto. E então, temendo ceder demais, ela se levantou, enrolando o cobertor fino ao redor do corpo. Já respondi o que podia, disse, tensa. Agora preciso ir. Se ficarem me vendo com... Apontou discretamente para as roupas dele. Gente assim só piora. A garota começou a se afastar devagar, olhando entre becos e portas fechadas, atenta a tudo. Henrique, inundado por uma mistura de desamparo e necessidade, correu alguns passos atrás dela. Preciso falar de novo com você, gritou. Prometo que não quero te fazer mal, só entender sobre a sua mãe, sobre aquele anel. O anel era tudo o que ela tinha, respondeu Lara, com uma dureza que cortou o vento da manhã. Quando ela estava fraca, disse para eu nunca perder, que era de um homem bom, de um amor de verdade. O olhar dela esbarrou no rosto de Henrique, inquisitivo. Por quê? Esse anel era seu? Henrique perdeu a fala. A confirmação que temia estava ali. Tudo começava a ganhar uma forma terrivelmente real. O frio na espinha foi substituído por um calor sufocante de culpa. Ele sabia, mesmo sem provas concretas, que o passado lhe cobrava um preço. Você tem onde dormir? Arriscou ele, tentando amenizar o clima pesado. A resposta foi simples, sem espaço para piedade. Tenho a rua, tenho amigas, só preciso não ser vista demais. Henrique ficou ali, parado, com uma sensação de impotência rara. Pela primeira vez, tudo aquilo que construíra, dinheiro, negócios, reputação, parecia inútil. O que realmente importava estava escorrendo entre seus dedos na forma de uma garota assustada. Quando Lara desapareceu por entre as sombras, uma nuvem espessa encobriu o sol por sobre as ruas de São Paulo. Henrique compreendeu que havia sido atingido por uma verdade primordial. Às vezes, a vida lança sinais irrefutáveis, e cabia a ele não mais ignorá-los. Nos dias que se seguiram, a presença de Lara cresceu como uma obsessão. Cada sorriso, cada resposta seca da menina se entrelaçava com memórias de Daniela.
Henrique viajava no tempo, seus braços entrelaçados aos dela, sandálias pingando restolhos de areia no calçadão, o riso fácil enquanto escolhiam frutas numa feirinha daquela cidade tão diferente do labirinto paulistano. Ele recordava o presente do anel, extasiado pela felicidade silenciosa de Daniela ao recebê-lo. Que tal uma folha para guardar esse momento aqui? Brincou ela, desfilando o dedo no ar. Ele prometeu que seria para sempre, mesmo sem saber que para sempre podia ser tão efêmero. Dias depois, no mesmo sofá onde agora se encolhia, Henrique precisou encarar. Precisava saber a verdade, precisava se aproximar de Lara. Cansado de conversar só com memórias, Henrique voltou ao endereço da menina. Esperou, caminhou na vizinhança, perguntou por ela em padarias, bancas de jornal, bares. A cada negativa, a ansiedade só crescia. Até que, no final de tarde, encontrou-a de novo. Lara estava sentada no batente de uma loja fechada, abraçada aos joelhos, olhando fixamente para uma garrafa d'água vazia. "Oi, Lara. Tudo bem se eu sentar aqui?" perguntou, mais humilde do que antes. Lara voltou os olhos para ele, desconfiada, mas já sem o impulso de sair correndo. "O que quer de verdade?" Henrique sentou-se ao lado, atitude contida, mãos à mostra, como se quisesse mostrar que não carregava ameaça alguma. "Eu perdi uma pessoa muito importante faz tempo", comentou ele sem mentir. "E acho que talvez você me ajude a entender o que aconteceu. Só quero conversar, ouvir sua história. Posso?" Lara hesitou, e sua hesitação era uma ponte entre a curiosidade e o medo. "Pode, mas não prometo responder tudo." Suspirando, Henrique sentiu um fio de esperança nascer onde antes só havia angústia. Durante o pôr do sol, dividindo o cobertor puído e um pacote de bolacha, Henrique e Lara começaram a se conhecer. Ele contou sobre a infância difícil, a ascensão nos negócios, como aprender a confiar apenas em contratos e garantias. Ela, a princípio desconfiada, deixou escapar fragmentos de sua vida. A luta para sobreviver nas ruas, o receio constante de adultos, o valor das pequenas gentilezas, reivindicando sua existência à margem do mundo. Entre um silêncio e outro, sem pressa, Henrique sentiu que um vínculo frágil começava a se tecer. E percebeu algo ainda mais importante. Lara se tornava, ali mesmo, o seu próprio espelho, um reflexo daquilo que ele já foi e daquilo que ainda poderia ser. No horizonte, as luzes da cidade voltavam a tremular. O destino dos dois, depois daquela tarde, não seria jamais o mesmo. As semanas se arrastaram e Henrique fez do cruzamento onde conhecera Lara parte de sua rotina oculta. Sempre chegava com discrição, sem ostentação, tênis simples, mochila gasta, frases poucas. Aos poucos, tornou-se conhecido entre aqueles que circulavam em silêncio pela manhã. Camelôs, zeladores, vendedores de cachorro-quente. Raramente era abordado, quase sempre observado. Sua insistência em encontrar a menina agregou-lhe uma aura de mistério, mas foi somente paciência que lhe trouxe o que mais desejava, a confiança lenta e árida de Lara. Ela, por sua vez, fazia questão de manter-se distante. A conversa só fluía em retalhos, com respostas curtas e olhares desviados. Mas Henrique percebia os detalhes. O jeito como ela cheirava o pão dado por ele antes de morder, a maneira como franzia a testa ao ser elogiada. Cada gesto era, ao mesmo tempo, relutância e desejo. Lara queria acreditar, mas aprendera cedo demais a não confiar. Num final de tarde, sentados no alto de arquibancadas de concreto de um campinho deserto, Lara revelou o instante em que tudo mudou para ela. Falou de quando a mãe, antes alegre e falante, começou a tossir sangue. Contou do desespero silencioso, das portas fechadas aos apelos, das noites dormidas no chão frio das salas de espera de hospitais lotados. E, por fim, narrou a despedida dolorosa. Um beijo de lábios secos, sussurrando promessas de reencontro que nunca vieram.
Henrique escutava em absoluto silêncio, cada palavra da menina descamando camadas antigas de orgulho e autocompaixão. Ele próprio reconhecia o peso da ausência, da negligência involuntária e do vazio da perda. Minha mãe dizia que família é quem fica. Também dizia que quem some nunca foi de verdade. A frase de Lara evaporou no ar, mas ficou presa na mente de Henrique. Decidiu, naquele instante, que tentaria, pelo tempo que fosse, ser alguém que ficava. À medida que o vínculo crescia, perigos também se insinuavam. Henrique notou olhos curiosos demais, pessoas atrás de postes, olhares enviesados. Teve a primeira conversa mais dura com Brasa, um garoto de uns 16 anos, habitual do bairro, que via Lara com desconfiança. Brasa era o arquétipo de quem a rua cria. Magro, olhar duro, autoridade flutuante entre os invisíveis. Ele chamava Lara, tentava afastá-la de Henrique, usando argumentos curtos. Gente rica só quer coisa ruim. Fica longe, Lara. Alertava cabisbaixo, mas firme. Lara oscilava. Sentia-se protegida pela atenção de Henrique, mas também via no alerta de Brasa um eco da sobrevivência diária. Às vezes, sumia por dias, voltando só quando já não aguentava mais a fome. Henrique percebia o desafio. Não bastava oferecer ajuda. Precisaria conquistar sempre a confiança dela e da comunidade clandestina a qual agora pertenciam. Velhos hábitos de executivo despertaram. Henrique passou a vasculhar nomes, procurar antigos conhecidos de Daniela, investigar discretamente o passado. Descobriu, por meio de poucas ligações e muitos silêncios, que Lídia, a irmã de Daniela, nunca aceitara as escolhas da família. Soube também que pouco depois do sumiço de Daniela, Lídia reivindicou para si o apartamento onde as irmãs viviam com a promessa de cuidar dos assuntos de família. Ninguém jamais ouvira falar de uma filha daquela união. Henrique sentiu a teia ficar mais densa. Começou a procurar um detetive particular, que logo lhe trouxe uma informação crucial. Havia documentos, processos silenciosos, tentativas veladas de ocultar a existência de Lara. Lídia pedira a exclusão de registros importantes, mudara endereços, contatara antigos vizinhos exigindo segredo. Nesse ponto, mistério deixava de ser apenas recordação. Era uma arma. E Lara, sem saber, era alvo de toda essa rede. Em meio às investidas, Henrique nunca perdeu o foco na relação com Lara. A menina foi pouco a pouco permitindo pequenas mostras de vulnerabilidade. Passaram a dividir tarefas. Ela ensinou Henrique a consertar um fusível queimado. Ele mostrou como se faz um chocolate quente improvisado, utilizando água da torneira, chocolate em pó de saquinho e muito cuidado para não queimar a língua. Conversaram sobre sonhos. Henrique contou que sonhara ser guitarrista, mas faltou-lhe coragem. Lara, por sua vez, murmurou querer conhecer o mar, mas temia ondulações grandes e, sobretudo, o desconhecido. Um dia, bruscamente, Lara o questionou. Por que tanto interesse? A pergunta pairou pesada. Não havia espaço para rodeios. Henrique, pela primeira vez, olhou fundo nos olhos dela. Decidiu não fugir. Acho que posso ter sido alguém importante na vida da sua mãe. Isso faz de você alguém importante para mim também. Lara não rebateu. Limitou-se a olhar de volta, olhos marejando por um segundo antes de desviar para os tênis gastos. Henrique sabia que estava na hora de transformar suposição em certeza. Propôs a Lara a realização de um exame de DNA. Explicou o procedimento, respeitou a hesitação da menina. Prometeu não agir sem o consentimento dela. Ao final, foi ela quem, num sopro de coragem, aceitou. Foram juntos a um laboratório discreto. O nervosismo de Lara era camuflado pela rispidez de suas respostas. Durante a coleta, Henrique tentou distraí-la contando curiosidades do próprio tempo de escola, como era ruim em matemática, o medo que tinha da professora loura de química. Ela sorriu, enfim. Enquanto aguardavam o resultado, a ansiedade era parte da rotina. Ambos sentiam, no fundo,
que a resposta já estava ali, mas precisavam da confirmação. Nesse espaço de espera, algo se solidificou entre eles. Henrique começou a fazer parte de pequenas rotinas. Levava frutas frescas para o grupo de Lara, tentava convencer comerciantes locais a doar o que podiam. Nunca enveredava pela caridade fácil. Queria deixar claro que respeitava e reconhecia a força daquelas crianças. Lara continuava vivendo entre becos e pequenas vielas, mas, nos dias mais frios, aceitava o convite de Henrique para dormir em um hotelzinho barato. O acordo era claro: segurança acima de tudo, privacidade acima de qualquer compaixão. O dia do resultado chegou. Henrique retirou o envelope lacrado com mãos trêmulas. Chamou Lara para um café discreto, longe de olhares curiosos. Ela chegou com passos duvidosos, o anel, sempre o anel, brilhando no dedo sujo de graxa. "Está pronta?" ele perguntou, contendo a própria ansiedade. Lara respondeu apenas com um aceno. Henrique abriu o envelope. Leu 3 vezes, de cima a baixo. E então respirou fundo, lágrimas rareando nos olhos. "Lara, o exame confirma." A voz falhou, mas forçou o sorriso. "Eu sou seu pai." O silêncio caiu como tempestade. Lara, estática, processando tudo. Por um momento, Henrique pensou que ela fugiria. Mas em vez disso, ela ergueu o rosto de repente, a boca abrindo num arquejo. "Minha mãe dizia que um dia alguém viria, que não era para ter raiva, era para ouvir de novo." Henrique a abraçou, sem lágrimas, apenas com a força contida de quem promete nunca mais se ausentar. O mundo parecia mais leve, mas ambos sabiam que agora a luta estava apenas começando. A surpresa inicial da confirmação da paternidade logo deu lugar a uma onda de responsabilidades e inquietações. Henrique, agora movido por um misto de paternidade recém-descoberta e culpa atávica, sentiu o próprio mundo girar em torno de Lara. Seu pragmatismo empresarial foi substituído por uma sensibilidade desconhecida. Decisões antes simples passaram a ser pesadas por significados novos e medos jamais encarados. Enquanto isso, Lara oscilava entre entregar-se ao sonho de uma vida diferente e o medo real de perder o pouco que aprendera a controlar, a si mesma. Não se tratava apenas de Henrique, era todo o universo interno da menina que pela primeira vez cedia à esperança, mas se entrincheirava nos traumas dos anos vividos à margem. A transição começou cautelosa. Henrique buscava Lara nos pontos em que ela se sentia segura, oferecendo com respeito refeições decentes, roupas limpas e pequenos luxos. Um shampoo cheiroso, um par de luvas novas para o inverno, um livro de histórias clássicas. Mais do que bens, tentava introduzi-la à lógica do cotidiano organizado. Horários de refeições, higiene antes de dormir, o valor do silêncio ao acordar cedo. A princípio, Lara estranhava tudo. Dormir em um ambiente quente lhe tirava o sono. Banho demorado era situação desconfortável. Sentir-se observada, mesmo com os melhores olhos de proteção, a deixava em alerta. Mas aos poucos, Henrique percebeu pequenas rendições. Ela ajudava na limpeza, dava dicas sobre compras no mercado, fazia piadas secas sobre as formalidades do condomínio onde ele agora a recebia. No entanto, a sombra do passado pairava, constante. Mesmo com o vínculo crescendo, os riscos só aumentavam. Brasa pelo bairro continuava pressionando. Sua postura não era física nem propriamente agressiva, mas sussurrava perigos frequentemente. "Não esquece de onde veio, Lara. Não pensa que todo abraço é seguro." Ele não era um vilão, mas um alerta vivo da miséria e da desconstrução social em torno da menina. Ainda mais ameaçadora era Lídia. O detetive contratado por Henrique mergulhara fundo. Descobriu que ela articulava silenciosamente maneiras de sumir com documentos, de registrar Lara como menina desassistida, requerendo inclusive benefícios sociais em nome da criança, sem nunca resgatá-los. Tudo em nome do controle.
e, sobretudo, do interesse financeiro na pequena herança deixada por antigos parentes. Henrique se deparou com um mundo paralelo de manobras burocráticas, mentiras veladas e atos praticados nas penumbras da lei. Decidiu, então, tomar as rédeas de vez. Procurou um advogado experiente em causas de família, reuniu provas do passado de Lara e iniciou o pedido de guarda. Sabia que enfrentaria processo complexo, arrastado e que sua reputação seria colocada à prova. Lara, informada sobre tudo, oscilava entre relutância e esperança. Sabia que Lídia não era afetuosa. Recordava das poucas vezes em que a tia a visitara. Sempre rápida, fria, interessada só nos documentos e nunca na criança. Só um pouco, só precisa assinar aqui, dizia negando afeto. Agora, Henrique era tudo o que sobrava a ela, e isso a assustava. Ela questionava-se internamente. Por que, depois de tanto tempo, alguém se importaria? Henrique entendeu que sua missão era, antes de tudo, provar por gestos, e não por palavras, a diferença entre presença e promessa. Ele lhe ensinou a fritar ovos, mostrou como fazer um orçamento doméstico simples, assistiu filmes de animação com ela e contou, a pedido de Lara, histórias de derrotas pessoais. Uma demissão, uma traição de amigo, a perda de um cachorro na infância. A confiança foi brotando, imperceptível à primeira vista. Num dos almoços, Lara sorriu torto e comentou: "Até que você cozinha bem para alguém que parece nunca sujar as mãos." Henrique apenas sorriu. Sabia que naquela brincadeira residia o começo de um nós. Ao mesmo tempo em que se aproximavam, Henrique decidiu, e Lara relutantemente aceitou, que continuariam encontrando os antigos amigos dela. Passeios pela feira do bairro, visitas ao campinho, uma ida rápida a uma biblioteca comunitária foram promovendo a reconstrução do senso de pertencimento da menina. Brasa, desconfiado, mantinha distância. Os demais, aos poucos, passavam a tratá-la sem mágoas, como quem entende suas escolhas de sobrevivência. Lara, agora, vivia dois mundos. Via-se parte do passado, mas ao mesmo tempo se sentia no direito de almejar um futuro. Henrique incentivava a construir sonhos, mas jamais a esquecer quem era. "A gente carrega quem amou dentro da gente", dizia, referindo-se à mãe dela para amenizar medos noturnos. O pedido formal de guarda sacudiu tudo. Lídia, informada pela notificação, veio à tona com fúria digna de alguém que sente seu império ruir. Apresentou-se à vara da infância, acompanhada de advogados, argumentando instabilidade emocional de Henrique, alegando suposta incapacidade de cuidar de uma menina fragilizada. Henrique, orientado pelo advogado criterioso, reuniu cartas, declarações de professores de Lara em escolas anteriormente frequentadas, laudos médicos e principalmente testemunhos dos antigos cuidadores da menina. O processo era intenso. Cada audiência parecia um campo minado para Lara, revivendo todo o trauma, relembrando lugares e situações que gostaria de esquecer. Mesmo assim, pela primeira vez, ela era escutada, oficialmente por profissionais do Estado. Sua voz ganhava força. Enquanto o processo caminhava, novas revelações emergiram. O detetive descobriu que Lídia havia forjado assinaturas para receber pensão da mãe de Lara e que, ao longo dos anos, se beneficiara financeiramente do descaso da sobrinha. Com esse novo elemento, Henrique sentiu-se ainda mais determinado. Não estava apenas lutando por uma filha, mas por justiça. Lara, ao saber dos detalhes, ficou inicialmente abalada. Mais uma vez, misturava-se o medo da rejeição com a raiva, mas descobriu lentamente um senso de dignidade. Acompanhada por Henrique às sessões de terapia, ouviu da psicóloga que era dona da própria história e que não havia mais espaço para vergonha alheia. Com o laudo favorável da assistente social, o clima dentro do apartamento de Henrique mudou. Ambos estavam mais leves, passaram a decorar juntos os pequenos espaços, uma parede de post-its com lembranças da mãe, colagens coloridas, recados carinhosos.
Henrique finalmente viu a menina dormir sem sobressaltos. Experimentou a alegria simples de ouvir um "Boa noite, pai" pela porta entreaberta de um quarto. Mesmo assim, o julgamento final se aproximava, e tudo poderia ainda ser revertido. Os dias anteriores ao julgamento final eram embebidos de tensão. No apartamento, Lara parecia se esforçar para esconder a ansiedade, ocupando-se com tarefas simples: arrumar os livros na estante, revisitar as mensagens presas na parede de post-its coloridos e andar de um lado ao outro pela sala. Henrique, sempre por perto, tentava transmitir tranquilidade. Cozinhava as receitas preferidas da filha, conversava sobre os detalhes do processo, lia para ela antes de dormir, mesmo quando a menina, supostamente, já estava entregue ao sono. Ambos sentiam que o mundo se resumia àquele tribunal. Tudo o que viviam convergia para um único dia. Não era apenas um processo judicial, era o desfecho de uma história de causas invisíveis, de um pertencimento negado que, enfim, buscava reconhecimento legítimo. A manhã do julgamento amanheceu cinzenta e úmida. Henrique levantou cedo, olhou longamente para Lara dormindo e preparou o café com trocas de olhares silenciosos. Para a menina, a rotina foi permeada de silêncios. Arrumou-se com o cuidado de quem entende o peso da ocasião. Calça jeans, camiseta simples e uma trança feita por ela mesma. O percurso até o tribunal foi feito entre frases curtas, as mãos de Lara recolhidas no bolso, ocasionalmente acariciando o anel de prata. Quando entraram no prédio, Henrique a puxou para perto e disse, quase sussurrando: "O que mais importa é que eu não vou te deixar. Aconteça o que acontecer." Ela não respondeu, mas segurou a mão dele com firmeza. No hall, advogados de ambos os lados já aguardavam. O advogado de Lídia era notoriamente metódico, de fala polida, mas com uma rigidez nos olhos que assustava. Já o defensor de Henrique, homem grisalho e voz calma, sabia onde apoiar as dores e as esperanças no discurso. A audiência aconteceu em uma sala de paredes claras e janelas altas, lotada de papéis e arquivos. No centro, Henrique e Lara. Na ponta oposta, Lídia, elegante, cabelo milimetricamente preso, o olhar paradoxal entre desafiante e vulnerável. Entre ambos, juíza, psicóloga do tribunal e assistente social. Lídia foi a primeira a falar. Meritíssima. Nunca recebi apoio desse homem para minha irmã. Ele sumiu da vida dela, a deixou na miséria. Sua voz era grave, entrecortada de uma emoção estranhamente performática. Agora quer tomar de mim a única parte que resta da minha família? A juíza a interrompeu, solicitando clareza e provas. Lídia entregou documentos. Depois descobriria-se muitos falsificados, para tentar corroborar sua versão dos fatos. O advogado de Henrique rebateu ponto a ponto, apresentando laudos, fotografias, testemunhos de antigos vizinhos, registros de ausência absoluta de Lídia na vida de Lara. O mais importante, porém, era o que não cabia no processo: os laços construídos, o afeto real. Mas isso, num tribunal, precisa de outros rostos, outras vozes. Quando chamada a depor, Lara hesitou brevemente ao ver tantos olhares fixos nela. Henrique acenou, incentivando-a com um sorriso. Ela caminhou até o assento reservado, as mãos tremendo discretamente. A juíza pediu que falasse livremente sobre seu desejo e sua vida atual. Lara olhou para Henrique, depois para a juíza e começou. Eu vivi muito tempo sem ninguém. Minha mãe cuidava de mim, mas depois que ela ficou doente, eu fiquei sozinha. Na rua, ninguém protege ninguém. Pausa, respiração irregular. O Henrique apareceu quando eu mais precisava. Nunca me prometeu o que não podia cumprir. Ele só ficou lá. Só ficou. Levantou o olhar, cruzando com o da tia. Minha tia nunca me procurou. Só vinha atrás de papéis, nunca de mim. A sala silenciou, cada pessoa absorvendo a dor e a verdade crua das palavras da menina. A defesa de Henrique apresentou, então, a apuração feita pelo detetive. Documentos,
áudios e conversas que revelavam as fraudes cometidas por Lídia, benefícios em nome de Lara, ocultação de informações, tentativa clara de impedir o contato da menina com o possível pai. Tudo para manter o controle sobre a herança e o segredo do passado. A juíza, ao examinar as provas, pediu 1 minuto de intervalo. No saguão, Lara se aninhou no colo de Henrique, os dois em silêncio absoluto. Não era um abraço escancarado, mas era, agora, um laço inquebrável, sustentado mais pela superação dos dois que pelo medo. A tensão era cortante. O advogado de Lídia tentou encontrar palavras para justificar os documentos forjados, mas a argumentação se desfez diante da solidez dos fatos apresentados. Chamados de volta à sala, ouviram, atentos, a juíza ler sua decisão. No ambiente, o som das gotas de chuva explodindo nos vidros. Lara fechou os olhos, apertando o anel com força. Henrique segurou sua mão, transmitindo tudo o que conseguia em silêncio. Fica evidente que Lara tem em Henrique não apenas um vínculo sanguíneo, mas, sobretudo, uma referência segura de afeto e estabilidade. A voz da juíza era firme, mas suave. Considerando o laudo favorável, as provas testemunhais e o bem-estar da menor, concedo a guarda definitiva a Henrique Andrade. Determino ainda o afastamento de Lídia do convívio até que se restabeleça o equilíbrio e seja superado o prejuízo emocional causado. A sala se preencheu de lágrimas contidas. O advogado de Henrique sorriu discretamente. Lídia baixou a cabeça, os ombros tensionados, incapaz de sustentar o próprio teatro. Lara, então, tomou a iniciativa. Ergueu o olhar já marejado para Henrique e, sem dizer qualquer palavra, afundou-se em seu abraço, marcando ali o início de uma nova história. Na saída do tribunal, o sol finalmente rasgou as nuvens após uma manhã de chuva persistente. A caminhada de volta para casa foi diferente. Não andavam mais apressados, mas lentamente, saboreando cada passo. O silêncio entre ambos agora era de alívio, não de medo. Henrique, sentindo o mundo girar no eixo, viu em Lara não apenas uma filha, mas um milagre. A chance de ser alguém renovado, reconstruído pelo afeto. Lara, por sua vez, começava a acreditar que pertencimento era, sim, possível. Que famílias se faziam nas escolhas diárias, não nas certezas imutáveis de origem. E ao atravessarem juntos a praça ensolarada, a imagem dos dois, pai e filha, ali, lado a lado, tornava-se metáfora da reconciliação possível entre os mundos distantes que São Paulo teimava em separar. O final do processo judicial trouxe, finalmente, a serenidade que Henrique e Lara tanto esperavam. Mas não se tratava de um conto de fadas. O que viria a seguir era a construção cuidadosa, diária, de um novo cotidiano, com todos os desafios, contradições e pequenas alegrias que só quem já esteve do outro lado da esperança consegue valorizar. Ajustar-se à rotina de uma vida de fato compartilhada exigiu tempo e delicadeza. Henrique, agora oficialmente pai, precisou adaptar a própria existência a um universo de pequenas urgências. O horário da escola, a lancheira a preparar, os bilhetes de autorização para excursões que jamais imaginara ter de assinar. Descobriu rapidamente que a paternidade era paixão e responsabilidade, mas também era vulnerabilidade. Noites em claro durante uma gripe forte de Lara, madrugadas despertando com pesadelos dela, pedidos silenciosos de presença quando o peso do passado ressurgia. Lara, ainda sob a sombra das ruas, ora confiava, ora se retraía. No entanto, pouco a pouco, foi se abrindo ao aconchego do lar. Passou a manter o quarto arrumado, colando na parede desenhos, bilhetes, fotos simples de momentos construídos ao lado do pai. O apartamento já não parecia tão grande. Enchera-se de barulho, travesseiros no chão, roupas espalhadas e, sobretudo, de conversas que começavam tímidas, mas terminavam profundas.
Em dias frios, dividiam o chocolate quente sentados no tapete da sala, rindo das próprias trapalhadas culinárias. O antigo anel, reluzindo no dedo de Lara, era agora mais que uma herança afetiva, símbolo da história costurada a duras penas, da ponte erguida sobre ausências e equívocos. São Paulo mudou de cor para eles. Onde antes Henrique via apenas trânsito e compromissos, agora percebia as nuances. Os grafites nos muros das escolas, a feirinha de domingo, as filas nas padarias apinhadas. Sempre junto de Lara, ele redescobria a cidade, e nela também a si mesmo. Foram juntos à escola municipal do bairro, onde Lara, a princípio, enfrentou olhares curiosos e perguntas incisivas. Com tempo e carinho, fez amigos, descobriu-se orgulhosa por saber consertar pequenos objetos, contou histórias e, devagar, permitiu-se pertencer a um grupo. Henrique, vulnerável aos próprios limites, apoiava, incentivava, mas nunca forçava. Entendeu que amor não é pressa, mas permanência. Por vezes errava, perdia a paciência, mas pedia desculpas. A cada noite desejava à filha não um boa noite, mas um futuro cheio de manhãs claras. Lara nunca esqueceu de onde veio. O vínculo com alguns antigos colegas foi preservado. Brasa, agora mais calmo, visitava-os de vez em quando, sempre recebido com respeito e afeto. Juntos, montavam oficinas de conserto de brinquedos para outras crianças do bairro, promovendo laços que transcendiam a mera caridade. Henrique fazia questão de dialogar com os amigos de Lara, de aprender com suas experiências, de contribuir, sem paternalismo, para um ambiente de reciprocidade. Os finais de semana alternavam entre visitas ao cinema, tardes no parque e trabalhos voluntários. Lara descobriu o prazer de cuidar de um pequeno jardim na varanda do apartamento, ensinando ao pai a paciência das mudas, a alegria dos brotos que, mesmo em ambiente hostil, insistem em crescer. A psicóloga do tribunal seguiu acompanhando ambos por um tempo. As sessões, ora difíceis, ora libertadoras, permitiram a Henrique e Lara revisitar as dores, falar do abandono, do medo, da ausência materna e das ausências paternas que também marcaram Henrique em sua infância. Iniciaram então o lento processo de perdoar-se, a si mesmos e aos outros. Lídia, amparada por orientação psicológica e depois de um período afastada, pediu desculpas em carta. Reconheceu os próprios erros, as mágoas mal digeridas, o ciúme e o medo de perder o pouco que lhe restava. O reencontro, meses depois, foi frio, protocolar, mas necessário. Lara entendeu, com a ajuda do pai, que certas feridas nunca cicatrizam por completo, mas podem parar de sangrar. No primeiro aniversário de Lara, desde a sentença, Henrique lhe presenteou com algo simbólico. Um álbum simples, feito à mão, reunindo recortes de desenhos, frases de incentivo, ingressos de cinema e pequenas cartas. No centro, uma foto tirada durante um dia de chuva, ambos sorrindo embaixo do mesmo guarda-chuva, o retrato fiel do recomeço. Ao folhear o álbum, Lara riu, chorou, abraçou o pai. Pela primeira vez, foi ela quem puxou Henrique para perto e sussurrou: "Obrigada por ficar." O silêncio desse momento possuía mais força do que todas as palavras ditas no tribunal. A vida seguiu, como segue sempre, para quem se permite desafiar o próprio destino. Ao final de cada dia, Lara e Henrique caminhavam juntos até a esquina de onde tudo começou. Ali, sentavam-se, apreciando o pôr do sol escondido entre prédios, o cheiro de pão assando à distância, uma rotina que, por ter sido negada durante tanto tempo, agora era celebrada com entusiasmo. Lara seguia usando o anel, agora reluzente após uma limpeza caprichada. Henrique, por sua vez, passara a usar uma pulseira infantil feita por ela, colorida, exagerada, mas carregada de significado. O passado não se apagara. Ao contrário, transformara-se no solo fértil do presente. Tornaram-se símbolo discreto para os vizinhos,
pai e filha, que se reconhecem nos passos e nas quedas, que reforçam diariamente que família é puro convite à escolha, e não à obrigação. No último plano de suas vidas reescritas, ambos saíam juntos para passear. Lara saltitando na frente e Henrique logo atrás. Duas sombras dançavam ao sol do fim de tarde. E, enfim, a cidade parecia menos ameaçadora, menos fria, mais aberta ao milagre da segunda chance. E assim termina a história de Henrique e Lara, dois mundos que se encontraram e desafiaram o destino para descobrir o verdadeiro significado de família. Se você se emocionou com essa jornada, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e comentar. Sua participação faz toda a diferença para podermos contar mais histórias tocantes como esta. Juntos, continuamos escrevendo novas páginas de esperança e recomeço.